Bem-vindos a Global Conversation. Estamos com Margaret Vestager, vice-presidente executiva da Comissão Europeia, responsável pelo digital, mais conhecida por ser a mais poderosa reguladora dos gigantes tecnológicos a nível mundial. Vamos falar da batalha global em torno dos dados. Uma entrevista em parceria com o Instituto Universitário Europeu em Florença no âmbito do evento recente sobre o Estado da União. Muito obrigada por estar connosco. É um prazer para nós. É um prazer estar convosco. Como disse, os dados são melhores que o petróleo, porque são um recurso renovável, podem ser gerados continuamente, usados e reutilizados. É uma questão muito atual numa altura em que queremos ter energias renováveis e uma economia circular. Vamos começar. O tema da nossa conversa é a batalha global dos dados. A minha primeira pergunta é: a União Europeia está na batalha? Porquê e onde é que isso nos vai levar? Posso dizer-vos que estamos na batalha, porque, enquanto falamos, estão a ser gerados dados em todo o lado. E a Europa é um continente muito industrial, onde o digital está em todo o lado, nas redes móveis, na eletricidade, na agricultura, nos nossos sistemas de saúde. Recolhemos dados o tempo todo e, com esses dados, podemos melhorar as coisas, inovar e fortalecer os negócios. E, claro, também podemos usar esses dados para combater as alterações climáticas. É muito importante. Como diz, é um assunto global, porque também estamos num contexto geopolítico onde há muita rivalidade sistémica e competição económica, mas também uma necessidade de criar parcerias. Como devemos lidar com os dados para permitir que possam fluir se forem dados de confiança? E como protegê-los se estivermos perante dados pessoais? É o caminho que temos pela frente em termos de implementação prática e de elaboração de legislação. Um longo caminho, e sei que já começou, mas os Estados Unidos e a China estão a inovar muito rapidamente. A China, em particular, de forma muito agressiva. Quando é que a União Europeia vai recuperar o atraso? Porque a ideia de um mercado único de dados na União Europeia parece ser boa no papel, mas é um pouco abstrata. Penso que é muito importante não subestimar a nossa Europa, porque ainda somos responsáveis pelo maior número de patentes. Porque a Europa possui um tecido vibrante de empresas inovadoras. A Europa não está a ficar para trás, mas a começar um novo e importante capítulo de digitalização, onde os dados fazem a diferença, porque estamos a falar de muito mais do que de dados provenientes de pesquisas ou de compras. São dados sobre o funcionamento do mundo real. O desafio é garantir que os dados sejam agrupados, partilhados e usados por boas razões. E em relação a este ponto é preciso agir, porque as pequenas e médias empresas devem fazer parte do processo. Para as empresas mais pequenas é mais difícil usar os próprios dados, em relação às grandes empresas que têm uma configuração diferente. Temos de tomar medidas específicas que correspondam ao contexto económico europeu para tirar o máximo partido desse contexto. E as empresas? Vai haver incentivos para encorajá-las a partilhar dados? Porque as empresas têm-se mostrado muito relutantes em fazê-lo, não? Sim, e penso que uma das razões pelas quais as empresas se mostram relutantes em partilhar dados é porque estão sempre a dizer-lhes que os dados valem uma fortuna. Podem não estar a usá-los, mas se valem uma fortuna, porque deveriam partilhá-los? Penso que falta clareza jurídica e clareza contratual. Por isso, estamos a trabalhar nos chamados espaços de dados. É basicamente uma metáfora para clarificar as obrigações contratuais para que os empresários se sintam seguros e possam colocar os dados nesses espaços e retirar outros dados em segurança. Estamos a fazê-lo em várias áreas.
O espaço mais atual, neste momento, é o espaço de dados da saúde, porque vimos com a Covid-19 como era importante poder analisar dados de saúde, moléculas e analisar o vírus em si. E isso envolve dados sobre o funcionamento das vacinas. E implica também muito processamento de dados. Esses espaços de dados podem fazer com que as empresas se sintam mais confiantes no uso de dados para desenvolverem os seus negócios, os seus modelos de negócios e possam confiar muito mais na economia digital. E o regulamento sobre governança de dados que apresentou em novembro passado? Foi um primeiro passo apresentado como uma alternativa à forma como os gigantes tecnológicos lidam com os dados. Fale-nos das suas preocupações e experiências com os gigantes da tecnologia. Como é que eles reagem e por que razão é importante fazer algo? Well, what you said is actually, I think, a very valuable point. A questão que menciona é muito importante. É preciso encontrar um modelo em que as pessoas não sejam obrigadas a partilhar dados, mas se quiserem fazê-lo, para que possam fazê-lo de forma transparente. Um dos aspectos importantes do regulamento sobre a governança de dados é que se trata de uma espécie de modelo para criar intermediários, de modo a podermos ter um parceiro neutro para receber dados e para permitir que os dados sejam usados por outras entidades. E seria um intermediário que sabe que o enquadramento é o correto, porque há muita gente que se preocupa com as regras de privacidade ou com a propriedade das patentes. Trata-se de um modelo diferente, mais dinâmico, porque permite que muito mais pessoas participem na economia de dados. Porque vemos que os gigantes tecnológicos acumulam muitos dados, o que torna muito difícil para outros atores obterem uma vantagem competitiva. Porque quando uma empresa tem muitos dados, torna-se mais fácil para ela prever, por exemplo, os padrões de procura dos clientes. Infelizmente, algumas grandes empresas usam os dados de uma forma que não respeita as regras da concorrência. Temos as conclusões preliminares do caso da Amazon, que indicam que a Amazon permite à atividade de retalho da Amazon aceder aos dados de todos os comerciantes do marketplace, sendo que esses comerciantes não têm acesso aos dados de alta qualidade sobre o comportamento dos consumidores, o que dá à atividade de retalho da Amazon uma vantagem sem precedentes. É preciso legislação, um regulamento sobre governança e sobre dados, que virá mais tarde, mas é preciso também aplicar a lei da concorrência para garantir que a economia dos dados possa beneficiar toda a gente. Mencionou a lei sobre os dados que virá mais tarde. Já falaremos sobre isso, mas antes, uma questão sobre os gigantes tecnológicos. Empresas como a Facebook, a Google, têm sugado os nossos dados nos últimos 2 anos, o que lhes está a dar benefícios económicos. O regulamento sobre governança de dados e as informações que a Comissão deverá fornecer mais tarde são uma forma de recuperar o atraso? Irá dar lugar a um modelo diferente e a uma forma diferente de governança dos dados. E, ao mesmo tempo, penso que começamos a despertar para a necessidade de cuidarmos dos nossos próprios dados. Dados pessoais ou dados que não são pessoais, desde que não sejam mal usados. É muito importante quando, por exemplo, um fornecedor de serviços digitais pergunta às pessoas se aceitam que a aplicação continue a seguir o que a pessoa faz, mesmo quando não está a usar ativamente a aplicação. Isso permite que as pessoas possam facilmente fazer escolhas em relação aos seus direitos, mas também reforça os direitos sobre a propriedade dos dados, para que a pessoa possa ter a certeza sobre o que deve fazer na internet e o que não deve fazer e saber distinguir entre dados pessoais, que têm uma governança própria, e os dados industriais. No caso dos dados industriais, há um conjunto completamente diferente de possibilidades, porque não precisamos de ter as mesmas preocupações em relação aos dados pessoais, e nesse campo estamos a avançar o mais rapidamente possível. Obteve alguma reação a essas propostas por parte dos gigantes tecnológicos?
Não, não muito. Penso que ainda é cedo. No início de cada processo de deliberação do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, costuma haver uma abordagem positiva. Depois vemos que há esforços para tornar as propostas menos intrusivas, ou, a meu ver, menos eficazes, quando se trata de fazer com que o mercado seja um espaço mais aberto e contestável. Mas vamos ver. Um dos temas mais importantes para os europeus é a questão dos valores e direitos. Os eurodeputados estão a examinar o regulamento sobre governação de dados e consideram que esse regulamento deve ter em conta a privacidade, a transparência e o respeito pelos direitos fundamentais. Como encontrar esse equilíbrio? O interesse do modelo europeu é a possibilidade de definir uma linha de conduta a partir dos diferentes discursos e de aplicá-la à vida cotidiana, porque, de outra forma, os discursos não produzem nada. Se queremos que as pessoas tenham a possibilidade de fazer valer os seus direitos e, ao mesmo tempo, permitir que a nossa economia possa beneficiar dos dados produzidos, temos que encontrar um equilíbrio e fazer distinções entre os diferentes tipos de dados. É um ponto que pode parecer banal, mas é muito importante porque nem tudo são dados pessoais e nem todos os dados que foram anonimizados podem ser rastreados, de modo a identificar o proprietário original desses dados. É preciso ter em conta esse tipo de nuance nos debates para permitir uma configuração que nos dê confiança, não apenas para quem fornece dados, mas também para as empresas que vão usá-los de forma ativa, para que possam fazê-lo de forma segura do ponto de vista jurídico e seguir em frente com os seus processos inovadores. Disse-nos que uma coisa são as declarações da Comissão Europeia e outra coisa é o que acontece no terreno. O que me leva à próxima pergunta sobre a implementação do Regulamento sobre Proteção de Dados. Caberá às autoridades nacionais implementá-lo, mas os estudos mostraram que os países da União Europeia não podem aplicá-lo adequadamente. O que está previsto para garantir uma supervisão mais séria a esse nível? Nós sabemos que há uma série de diferenças entre os Estados-membros em relação à aplicação dos direitos de privacidade, porque observamos o terreno e trabalhamos em estreita colaboração com o Conselho Europeu de Proteção de Dados e com as autoridades nacionais, o que permite partilhar as melhores práticas o mais rapidamente possível, para vermos os efeitos na vida real de termos os mesmos direitos em relação à privacidade. Como se trata de algo novo, implementado há 3 anos, ainda há trabalho para fazer no que toca à fase da implementação. É importante lembrar que é fundamental termos a certeza, ao nível da Comissão, que a legislação proposta seja aprovada no Parlamento e no Conselho. Que seja execuível, que possa ser aplicada na vida real, no terreno, para que não haja um tipo de compromisso que torne as coisas tão complicadas ao ponto de ser difícil de funcionarem na vida real. Os dados são necessários para o desenvolvimento da inteligência artificial e há apenas algumas semanas falámos sobre isso na Euronews e expôs a sua proposta de regulamento europeu sobre a inteligência artificial. Foram 3 anos de trabalho, houve uma boa recepção, mas também críticas de que a proposta é vaga em algumas áreas e contém algumas lacunas. O que responde? É uma discussão muito importante que visa chegar a definições legais para que toda a gente possa ter o mesmo entendimento do que é proposto, se algum dia a questão chegar aos tribunais. O tribunal deve poder ter uma boa linha de raciocínio para não termos surpresas no futuro. Fizemos um grande esforço para criar uma definição da inteligência artificial que seja à prova de futuro, porque estamos perante um conjunto de tecnologias.
E quando falamos na questão dos usos, a inteligência artificial pode ser usada para prever, para ajudar na tomada de decisões e para encontrar padrões. Por isso, em vez de nos centrarmos na tecnologia em si, devemos centrar-nos no que ela permite fazer. Pode lembrar aos nossos espectadores quais são as vantagens das sociedades centradas no uso de dados e no desenvolvimento da inteligência artificial ao nível da vida cotidiana? É um ponto que me entusiasma bastante. Por exemplo, para fazer um diagnóstico de cancro, é possível usar a inteligência artificial para ajudar o médico a obter uma leitura mais detalhada dos vários testes sanguíneos, para obter um melhor diagnóstico mais rapidamente, para poder iniciar o tratamento, se for necessário. Os dados podem ajudar a prever o curso da água para ajudar as pessoas a protegerem-se face às consequências das alterações climáticas. Podem ser úteis para usar fertilizantes ou pesticidas na agricultura em função da qualidade dos solos e das condições climáticas. A inteligência artificial pode ajudar o agricultor a minimizar o uso de fertilizantes e pesticidas. E há também exemplos banais, como recomendações de filmes ou de música de que gostamos. As vantagens incluem coisas vitais, como obter um diagnóstico rápido e preciso, e aspectos que se aplicam à vida cotidiana, e tudo o que se situa entre esses dois níveis. A inteligência artificial já está presente e vai passar a fazer parte de quase tudo o que fazemos. Queria voltar à questão do Espaço Europeu de Dados de Saúde, porque, obviamente, a saúde está na mente de toda a gente este ano devido à pandemia e toda a gente quer manter-se saudável. O que está previsto em relação a esse espaço e quando é que se vai tornar numa realidade? Penso que ainda vai demorar um pouco, porque em relação ao espaço dos dados de saúde, é preciso uma abordagem muito específica, porque são dados extremamente pessoais. É muito importante fazer as coisas como deve ser para criar confiança, para que as pessoas aceitem que os seus dados possam fazer parte de um espaço de dados de saúde. Sabemos que a maioria dos europeus a quem a pergunta foi colocada afirma não estar interessada em partilhar dados de saúde, seja qual for o motivo. É um aspecto sobre o qual é preciso trabalhar para encontrar formas das pessoas confiarem na segurança desse espaço, para podermos usar esses dados para encontrar os melhores tratamentos, prever o efeito de longo prazo de um tratamento, por exemplo, avaliar a diferença entre dois tratamentos diferentes da Covid-19 e para melhorarmos os nossos sistemas de saúde. Todos os que trabalham nesta área avançam de forma prudente. Vai ser preciso esperar alguns meses para podermos lançar este espaço de dados. Uma pergunta final. Que tipo de legado gostaria de deixar em relação à batalha pelos dados globais, em termos de regulamentação e de política? Que marca quer deixar quando terminar as suas funções? Ainda tenho mais ou menos 3 anos e meio pela frente. Vou concentrar-me no trabalho que tenho nas mãos e não na herança que poderei deixar. Quero fazer algo para que os cidadãos possam confiar nos mercados, para que os mercados estejam ao serviço das pessoas, para que a tecnologia sirva os seres humanos, porque a integridade e a dignidade de cada pessoa está na base da democracia. É o ponto de partida. É nisso que penso todos os dias quando me levanto de manhã, porque penso que é a essência da nossa sociedade. E a tecnologia deve integrá-lo e o mercado deve integrar esse aspecto. Não somos apenas matéria-prima ou produtos. Os seres humanos devem estar no centro do mercado e da tecnologia. Muito obrigada, Vice-Presidente Executiva Margaret Vestager, e agradeço aos espectadores por terem estado connosco.